Olá, bem-vindos ao DA Esportes. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações. Se puder, curta e compartilhe o nosso vídeo. Bem, segundo dia de Mundial de Clubes, né? Segundo dia da Copa do Mundo de Clubes. E se o primeiro dia nos reservou um 0-0 decepcionante, né? Com Inter Miami e Al Ahly, esse segundo dia nos reservou muitos gols, né? E nos reservou até acho que dois jogos bem legais assim pra gente comentar. Acabou agorinha o jogo do Palmeiras e Porto, e a gente já vai falar desse jogo. Mas o dia do Mundial começou com o Auckland City da Nova Zelândia enfrentando o Bayern de Munique. O resultado eu já esperava. Eu falei aqui nos vídeos, né, que esperava que o Auckland City ia ser duramente goleado, e foi, né? E foi simplesmente a maior goleada já desse formato, né, de Copa do Mundo de Clubes, 10-0. Eu já esperava o resultado, mas assim fiquei muito triste assim pelos jogadores do Auckland. Eu acho que nunca é bom tomar 10-0, né? Nunca é legal. É uma derrota doída, é uma derrota que marca, né? Então eu fiquei meio triste pelos jogadores do Auckland. Eu queria falar um negócio desse jogo que é o seguinte: durante o jogo eu vi muita gente na internet, né? Gente que estava vendo o jogo, e até gente que estava trabalhando no jogo, gente que estava trabalhando em rádio, né? Na internet, falando sobre o jogo, o que estava acontecendo no jogo, e falando, é um absurdo um time desse jogando Mundial, jogadores que não são profissionais, um time amador, né? O atacante é pintor e decorador, tem um outro ali que é corretor de imóveis, tem um cara que é estoquista, né? Tem um jogador ali que ele é advogado, estudante universitário e tal, enfim. Cara, eu não diminuo o sonho de ninguém. Eu acho que esses jogadores do Auckland, eles gostam de futebol. Eles têm outras profissões, mas eles gostam de futebol. Eles são como eu, eles são como você. A gente gosta de futebol, a gente não é profissional, mas a gente gosta de futebol. E eles estão vivendo o sonho deles. Eles estão vivendo o sonho deles. Eles jogam num clube na Nova Zelândia. Não é um clube profissional, mas é um clube amador que disputa uma competição, que é uma competição até profissional, que é a Liga dos Campeões da Oceania. Eles são campeões no universo deles, né? Campeões, super campeões na Oceania. E assim, eles encararam hoje um gigante do futebol europeu, um gigante do futebol mundial. Acho que foi o primeiro jogo do Auckland City contra uma equipe europeia. Assim, eu não sei se o Auckland já deve ter feito algum amistoso contra equipes europeias assim de divisões inferiores, mas assim, é a primeira vez que eu acho que eles enfrentaram um time de camisa, um time de peso, um colosso assim do futebol europeu, do futebol mundial, que é o Bayern. E, obviamente, não tinha como vencer, perderam o jogo. O que eu fiquei assim chateado é que assim, durante a transmissão eu vi esses comentários assim de muita gente falando que é um absurdo, falando que não pode ter essas babas aí no Campeonato Mundial. E assim, eu acho que assim, cara, como eu disse, eles estão vivendo os sonhos deles, e é meio que assim, cara, essa coisa de ter de jogador de futebol com outras funções, né? Isso acontece na história, isso já aconteceu na história, né? Você, por exemplo, vou relembrar aqui a seleção da Islândia, que aquela geração da Islândia que disputou a Eurocopa de 2016 na França e a Copa do Mundo de 2018 na Rússia, ela tinha jogadores profissionais, mas ela tinha também jogadores que tinham, além de jogar futebol, exerciam outras funções. Por exemplo, o goleiro, o Halldórsson, ele era goleiro, tal, jogava ali no futebol islandês na época, mas ele tinha uma função, ele era cineasta, ele era produtor, diretor de filmes, ele tem documentários, produziu videoclipes na Islândia. Então, assim, ele tinha essa outra função. E ele era goleiro da seleção islandesa. O cara que fez o primeiro gol da Islândia em Copas do Mundo, que foi um atacante chamado Finn Bogason, o Alfred Finn Bogason, ele fez o primeiro gol da Islândia na história das Copas do Mundo 2018 na Rússia, contra a Argentina do Messi, né? Aquele jogo que terminou 1-1. Né? Inclusive o Halldórsson, ele defende um pênalti naquele jogo, defende um pênalti do Messi naquele jogo. O Finn Bogason, ele trabalhava de empacotador. Ele, além de ser o centroavante da seleção islandesa, ele trabalhava como empacotador ali. E estava jogando uma Copa do Mundo ali, então ele estava vivendo o sonho dele.
né? Então, assim, o técnico daquela seleção, o Helmir Hallgrímsson, ele, além de treinador da Islândia, ele trabalhava como dentista, ele atuava como dentista. E ele até, na primeira coletiva dele na Copa do Mundo de 18, ele contou ali que, sim, eu continuo sendo dentista e serei dentista até o último dia da minha vida. Então essas coisas de você ter um cara assim como, que tem um cara que tem uma outra profissão, né, que de repente está jogando uma competição mundial, isso acontece. A seleção do Tahiti, na Copa das Confederações, quem não se lembra, né, a seleção do Tahiti tinha jogadores que trabalhavam como motorista de van, garçom, trabalhavam naqueles hotéis ali do Tahiti, e os caras vieram jogar uma competição FIFA, né, uma competição aqui de seleções. Eles vieram, eles sabiam que iam ser derrotados em todos os jogos, eles sabiam que iam sofrer 7, 8, 10 gols, e eles vieram com um sonho, assim, de fazer um gol. E fizeram, né? Fizeram o gol lá em cima da Nigéria, né? Perderam o jogo, mas o gol, quem não lembra do gol do Jonathan Terral de cabeça lá no escanteio, batido pelo Varrirua. Então, assim, é meio que um caso, cara. É um caso desse, que, assim, são histórias do futebol, cara. Então, assim, eu não diminuo o sonho de ninguém. O Auckland City, esses jogadores, eles jogam na Nova Zelândia, eles jogam no Auckland. Muitos deles não são profissionais, eles têm outras funções, eles recebem uma ajuda de custo assim para jogar lá. Alguns jogadores eles recebem US$ 150 neozelandeses, o que equivale a 504 reais, né? Então, assim, é muito legal essa história do Auckland. É muito parecido, por exemplo, com o futebol feminino. Por exemplo, o futebol feminino tem isso, né? Tem essas histórias. As jogadoras que atuam em times aí do futebol feminino, muitas delas têm outras funções, elas estudam, elas fazem faculdade, elas têm outros empregos, porque elas não conseguem viver do futebol feminino, mas elas gostam de jogar futebol, elas jogam porque amam jogar futebol. Então é mais ou menos parecido, assim. Eu só queria fazer esse pequeno parênteses, assim, porque é meio assim, meio chato, meio triste ver as pessoas assim falando mal, desmerecendo assim do time e tal, falando, criticando a FIFA e tal. Não tem nada a ver. O Auckland tá aí há 13 edições jogando o Mundial de Clubes só que assim, sofreu uma goleada muito ruim, e aí todo mundo na internet, meio que eu vi internet, televisão, assim, rádio, todo mundo detonando a FIFA e o time do Auckland. E não tem nada a ver, cara. Deixem os caras viverem os sonhos deles, mesmo que eles tomem outras duas goleadas de 10-0. Bom, indo para o segundo jogo do dia, PSG e, e Atlético de Madrid, né? O melhor jogo, né, dessa primeira rodada. O jogo, assim, o PSG muito mais time, tá com confiança lá em cima. O Atlético de Madrid até tentou ali alguma coisa no início do jogo, mas não teve como. Acho que o PSG nunca foi ameaçado no jogo. O PSG hoje é muito mais time que o Atlético e sofreu ali uma derrota de 4-0. Uma vitória muito, muito justa do Paris. Teve um gol anulado ali no segundo tempo, né, do Atlético de Madrid. E assim, a sorte do Atlético de Madrid é que o segundo adversário é o Seattle Sounders, né? Então, assim, dá para recuperar. Dá para vencer o Seattle Sounders, e aí a má notícia é que o terceiro jogo é contra o Botafogo. Esse resultado do PSG, ele pressiona ainda mais o Botafogo, que vai jogar daqui a pouco, às 11 da noite, contra o Seattle Sounders. Então, esse jogo, o Botafogo, ele é obrigado a vencer o Seattle Sounders, porque se acontece um empate, um tropeço, uma derrota do Botafogo para o Seattle, é praticamente impossível que o Botafogo consiga uma vitória contra PSG ou Atlético de Madrid. Então, assim, e o PSG encaminha bem aí a classificação. O próximo jogo do PSG é contra o Botafogo. Vamos ver o que vai acontecer agora, mas ainda acredito em PSG e Atlético de Madrid passando de fase, mas o Botafogo joga daqui a pouco, né? Quem sabe o Botafogo vence o Seattle, e aí, quem sabe ele consegue segurar 2 empates aí e consegue fazer 5 pontos. Vamos ver o que vai acontecer, né, nas próximas rodadas. Mas, por hora, sim, o PSG venceu, e venceu muito bem o jogo contra o Atlético de Madrid, líder do grupo, 4-0, 3 pontos garantidos. O Atlético de Madrid agora se prepara para o confronto contra o Seattle na segunda rodada. E o jogo que acabou há pouco, né? É o jogo entre Porto e Palmeiras.
Eu vou te falar uma coisa, eu gostei mais desse jogo do que PSG e Atlético, cara. Achei um jogo muito legal. O jogo foi 0-0, mas foi um jogo muito legal. E assim, cara, o jogo se apresentou para o Palmeiras. O Palmeiras teve muita chance de ganhar esse jogo. O segundo tempo do Palmeiras, o primeiro tempo, cara, o Palmeiras perde um gol ali, né, uma bola ali de 3, 4 chances ali para fazer 1-0 que ali, mano, era para fazer 1-0 e nossa senhora. É uma pena que não tenha saído. E o segundo tempo, engraçado, né? Eu acho que o Abel errou quando ele tirou o Estevão, mas o Palmeiras melhorou sem o Estevão. E o Palmeiras ele colocou o Porto nas cordas, cara. O final do jogo foi o Palmeiras indo para cima do Porto e colocando o Porto nas cordas. Assim, o Palmeiras merecia a vitória, fez muito bonito o Palmeiras. É, Terminou empatado, 0-0. Não é um mau resultado. Não é um mau resultado. O Palmeiras vai jogar agora contra o Al-Ahly. O Al-Ahly é um adversário perigoso, mas o Palmeiras tem total condição de ganhar o jogo. E eu acho que o Palmeiras, depois de outro. Mas assim, o adversário mais difícil. Se o adversário mais difícil era o Porto, o Palmeiras passou no teste. O Palmeiras passou no teste, agora vai ter o segundo confronto contra o Al-Ahly. Agora é vencer o Al-Ahly. Agora é conseguir essa vitória contra o Al-Ahly. E o Porto é o seguinte, o Porto, eu disse, né, para quem acompanhou os vídeos, eu falei que tinha jogo contra o Porto, né, que o Porto não era uma grande equipe, que esse Porto é muito diferente de outros times que o Porto teve, e realmente ficou comprovado hoje. O Porto tem ali o Fábio Vieira, o Mora ali, que são bons jogadores, mas o Samu, que é muito bom centroavante, mas o time do Porto, assim, realmente tem muitos problemas. Agora o Porto enfrenta o Inter Miami com a obrigação de vitória. Eu imagino como deve estar a imprensa portuguesa agora, né? Deve estar falando muito mal do time do Porto, do time do Martin Anselmi, e deve estar elogiando demais o Abel Ferreira, né? Porque tá ligado que o Abel Ferreira, ele é meio que ele é um nome que os portugueses, eles acompanham hoje muito por causa do Palmeiras, e eles devem estar elogiando demais o Abel, falando que o Abel deveria ser técnico do Porto, do Benfica, do Sporting, da seleção de Portugal, sem dúvida nenhuma. E deve estar descascando o time do Porto, os jogadores do Porto e o treinador Martin Anselmi. Mas é isso. O curioso é que esse grupo, né, o grupo A, termina com os 2 jogos 0-0, né? Será que nós vamos ter 3 empates 0-0 e aí a definição tudo vai ser meio que na base dos critérios de desempate? Eu acho que não, né? Eu acho que segunda rodada, terceira rodada, acho que vai ter alguém fazendo gol, vai ter alguém ganhando jogos aí. E agora, bom, os 3 jogos do dia foram esses, e daqui a pouco, 11 da noite, tem o último jogo do dia, né? Botafogo e Seattle Sounders, no Lumen Field. O estádio, acho que não vai estar lotado, mas a torcida do Seattle vai ao estádio. A torcida do Seattle Sounders é a torcida que mais gosta de futebol, de soccer nos Estados Unidos. Então, assim, e é um estádio hiper barulhento, é uma torcida que gosta de futebol, que gosta de soccer. Então, o Botafogo, assim, muita gente fala que o Botafogo vai ter uma carne assada aí, vai ganhar o jogo, tem a obrigação de vitória, mas calma, vamos ver o jogo. Mas assim, o Botafogo, claro, entra pressionado, obrigado a vencer, porque esse jogo é meio que uma final de campeonato mundial para o Botafogo. O Botafogo precisa ganhar esse jogo se ele quiser ter alguma chance, se ele quiser sonhar com uma vaga nas oitavas de final, porque os confrontos contra PSG e Atlético vão ser muito difíceis de conseguir um ponto, quem dirá uma vitória. Bom, é isso então, daqui a pouco 11 da noite, Botafogo vamos acompanhar aí Botafogo e Seattle Sounders, a gente fala desse jogo amanhã, e amanhã, né, a gente vem com o terceiro dia do Mundial, mas o primeiro dia, assim, esse resumo aí do que foram esses 3 jogos aí do Mundial, né, do segundo dia da Copa do Mundo de Clubes. E amanhã tem mais jogo, amanhã tem a estreia do Flamengo, amanhã tem a estreia do Chelsea. Vamos acompanhando aí o Mundial dia a dia aí no canal aqui no DA Sports FC. Eu fico por aqui, se você gostou do vídeo, curta, compartilhe o vídeo e até a próxima.